4, 2 de Reis, capítulo número 4, a partir do versículo número 8. 2 de Reis 4, 8. Nós vamos ler a palavra do Senhor em 3 fases. Eu divido os pensamentos em 3 episódios. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem neste dia é quando um sonho morre. Amados irmãos, nós temos sonhos. Temos sonhos. Glória a Deus. Já alguém passou pela experiência de que um sonho tivesse morrido? Algo que gostava muito era um sonho, mas não aconteceu, ou acabou por morrer. Vamos pensar um pouco nisso nesta tarde. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Primeiro episódio, o primeiro texto, vamos ler do versículo número 8 ao versículo 17. Diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera: Diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se fará, que se há de fazer, pois por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Amados irmãos, este texto, cada vez que eu leio, ele mexe emocionalmente comigo, porque fala de um sonho muito esperado e desejado que morreu. Amados irmãos, como já fiz a pergunta, e eu penso que todos vocês já responderam para vocês mesmos, quantos presentes já passaram por ver um sonho morrer? É doloroso, não é fácil. Amados irmãos, quando se perde o carro dos nossos sonhos, é mau. Quando se perde a oportunidade de fazer a faculdade, é péssimo. Quando se perde o tal emprego, aquele emprego que sonhávamos, é terrível. Quando se perde a casa que lutámos uma vida inteira para ter, é angustiante. Mas quando se perde um filho, não há palavras.
O sonho que morreu a esta mulher foi o filho. Foi o filho. O filho era o sonho dela. Amados irmãos, Abraão também tinha um sonho de ter um filho. E Deus lhe concedeu isso. Lhe concedeu esse desejo. Mas um dia pediu o Isaac. Pediu o sonho do Abraão. Amados irmãos, não é fácil quando temos que escolher entre Deus e o nosso sonho. Deus no fundo não queria o Isaac. O que é que Ele queria mesmo? Queria o Abraão por inteiro. Queria o coração do Abraão por inteiro. Deus é bom, muito bom. Em todo o tempo Deus é bom. Mas, amados irmãos, Deus não divide a sua glória e quer ser exclusivo no nosso coração. Ele não nos quer por metade. Ele nos quer por inteiro. E às vezes corremos o risco de termos que escolher entre um sonho, um simples sonho humano, ou a vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Sabe uma coisa? Fica fácil quando Deus é o nosso sonho. Se Deus é o nosso maior sonho, fica fácil Ele ser o primeiro. Não achamos egoísmo, não achamos egocentrismo da parte do Senhor, mas percebemos e fazemos com facilidade, obedecemos com facilidade à vontade do coração do nosso Deus. Eu acredito, amados irmãos, que o maior sonho de Deus és tu e sou eu. Sabiam disso? O maior sonho de Deus és tu e eu. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o melhor que Ele tinha por ti e por mim. Um sonho. Aleluia. Tu és o maior sonho de Deus. Eu sou o maior sonho de Deus. E o que Ele teve que abdicar. Aleluia. Amados irmãos, eu quero dividir este texto que vamos ler em 3 episódios, 3 fases. Primeiro, Deus abençoou esta mulher, fiel ao Senhor, lhe dando um filho. Nós já lemos, versículo 8 ao versículo 17. Segundo episódio, Deus a submeteu a uma prova severa, quando permitiu que esse filho lhe fosse tirado. O seu sonho morreu. E a terceira fase, o terceiro episódio, Deus restaurou a vida do filho, quando ela se manteve firme na promessa que Deus lhe fizera. Amados irmãos, eu quero motivá-los a exercitarem a vossa fé nas promessas de Deus para as vossas vidas. Eu acredito que todos nós aqui presentes temos promessas de Deus. Amém? Há promessas coletivas como igreja. Nós temos uma promessa de Deus como igreja, mas também temos uma promessa de Deus de forma individual. Deus é um todo como igreja, como um corpo, mas também Deus tem um trato individual com cada um de nós, fazendo promessas a cada um de nós. Acreditemos pela fé que as promessas do Senhor Ele sempre as cumpre. Ele diz: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Falaria eu e não faria? Ou falando eu, quem pode impedir aquilo que eu prometi? Vocês estão na minha mão, na palma da minha mão. Ninguém vos pode arrebatar. E o Senhor diz mais: se alguém tocar em vocês, é como que se tivesse tocar na menina do olho. Vejam a sensibilidade. O Senhor, Ele cumpre as suas promessas. Eu acredito que temos todos nós
promessas individuais. Já passámos pela experiência de algumas vermos cumpridas e outras ainda não estão cumpridas. Mas o Senhor, Ele é fiel à sua palavra e nunca falha. Deixem-me fazer uma pergunta para que cada um de nós possa responder, e o mesmo. Será que neste momento algum de nós está a viver a dor de ver um sonho morto? Um sonho que morreu? Deus hoje continua a ressuscitar sonhos. Quem pode acreditar nesta verdade? Responde em nome de Jesus. Quem pode acreditar nesta verdade? Se creres, tudo é possível ao que crê. Ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Deus tem sempre a última palavra. Vamos pensar um pouco naquilo que nós lemos neste primeiro episódio e fazer um comentário à medida que o Senhor, o Espírito Santo, nos for indicando. Amados irmãos, Eliseu fazia com frequência um trajeto de Samaria ao Monte Carmelo. Muitas vezes vemos Eliseu em Samaria e algumas vezes o vemos também no Monte Carmelo. Amados irmãos, Monte Carmelo, na escola de profetas que o seu mestre Elias inaugurou. E esta distância era mais ou menos 70 km. 70 km entre Samaria e o Monte Carmelo. Mas, amados, no meio, mais ou menos a 35 km, havia uma localidade chamada Sunei, e nessa localidade, que ficava relativamente ao meio, vivia lá, segundo a Bíblia diz, uma mulher rica. Expressão bíblica, mulher rica. E, amados irmãos, esta mulher observava Eliseu e se apercebeu que se tratava de um homem de Deus. Quando nós passamos pela escola, quando nós passamos pelo trabalho, quando nós passamos socializando, quando nós passamos no entretenimento, será que as pessoas ao olhar para nós se apercebem que está passando um homem de Deus? Está passando uma mulher de Deus? Amém, igreja? Amém. É importante pensarmos nisto, porque os homens e as mulheres de Deus têm características específicas. Aleluia. Glória a Deus. Outro dia estava lá no meu local de trabalho e um motorista disse: Paulo, você é crente? Sim, sou crente do Senhor Jesus Cristo. Eu sabia. Há uma leveza quando se fala consigo. Há uma leveza, há um bem-estar. E eu olhei para ele e disse: a Deus toda a honra e toda a glória. Glória a Jesus. Amados irmãos, quando nós passamos, será que ao olharem se percebem que está passando um homem de Deus? E, amados irmãos, um dia esta mulher constrangeu o homem de Deus a parar e ofereceu-lhe pão e ofereceu-lhe água. Esta mulher foi tocada por Deus para abençoar o servo do Senhor, que a meio do seu caminho podia comer e podia beber. Hoje em dia, 70 km num bom carro com ar-condicionado, não é nada, mas é ali. Mas 70 km nesta altura, em cima de um camelo, em cima de um jumento, não era fácil, meus irmãos. E o servo do Senhor, ali a meio do caminho, estava cansado, estava faminto, estava sedento. E o Senhor tocou nesta mulher para que eu pudesse abençoar e dar-lhe de beber, dar-lhe de comer. Aleluia.
Amados irmãos, é muito bom abençoar a obra do Senhor e é muito bom abençoar os servos do Senhor. A Bíblia lhe chama mesmo um dom. Em 1 Coríntios 12, 28, podem me ajudar a colocar ali o que diz? E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Amados irmãos, qualquer ministério de vitória tem em si mesmo estes dons e estes ministérios. Amados irmãos, este ministério de socorro é importantíssimo para que a obra do Senhor possa ser feita. Todos os homens de Deus foram socorridos